Fala, nação celeste, seus bandos de loucos pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? É um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Galera, desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje só vai deixar o like quem tem a melhor e mais bonita torcida do Brasil, e eu tenho certeza que é a torcida do Cruzeiro. Mas caso você aí de casa é do time sem bicampeonato, que tomou de 6 e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. Sejam muito bem-vindos, galera. Galera, quem é que se lembra do camisa 7 do Palmeiras, Dudu? Poucas pessoas sabem, mas ele foi sim revelado pelo Cruzeiro. E Dudu está a ponto de ser vendido pelo Palmeiras a um time do Catar, galera. Como você sabe, com os direitos lá da FIFA, o Cruzeiro tem direito como clube formador do Dudu. Ou seja, tem uma quantia que pode entrar caso a negociação seja concretizada. Galera, é o seguinte, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o craque pediu para ser negociado e a diretoria palmeirense espera a oficialização da proposta de 13 milhões de euros, cerca de 76,8 milhões de reais na cotação atual. Ainda segundo o colunista do blog Yahoo Sport, o negócio pode render mais 2 milhões de euros ao clube, cerca de 11,8 milhões de reais, dependendo do desempenho do medalhão no clube do Catar. É o seguinte, foram feitas metas, ele vai vendido por 13 milhões, caso ele cumpra aquelas metas lá no clube do Catar de desempenho, o time vai desembolsar mais 2 milhões de euros para pagar o Palmeiras. Deste montante, a Raposa tem direito a receber algo próximo a 3 milhões de reais, um pouco menos, um pouco mais, do mecanismo de solidariedade da FIFA. Como o Cruzeiro em crise financeira, qualquer montante é muito bem-vindo neste momento. O atleta ficou dos 3 anos de idade até os 19 na Toca da Raposa, onde conseguiu se destacar no profissional e logo foi vendido para o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Os dirigentes cruzeirenses esperam receber essas cifras logo após a transferência for fechada. Parte do valor também pode ajudar o Cruzeiro na busca por reforços, já que o elenco do Anderson Moreira ainda está aberto. Galera, essa proposta vem numa hora muito certa, né? Porque o Cruzeiro tem a dívida do Pedro Rocha, tem a do Rafael Sobis, vai precisar de um dinheiro e tem que arrecadar fundos de qualquer jeito. E quem é que esperava a venda do Dudu tão caro assim? Um jogador que já tem uma idade avançada, né? Um jogador mais novo, vai para o futebol do Catar que tem muito dinheiro e vai render dinheiro ao Cruzeiro, cerca de 3 milhões de reais. O único problema que pode ir, porque o Palmeiras praticamente já aceitou a proposta, o Dudu também já falou que quer ir para lá. O único problema que poderia acontecer seria a mulher do Dudu, que está processando o jogador por agressão. Os advogados de Malu Obana, ex-mulher de Dudu, que acusou de agressão, protocolaram um pedido para que o passaporte do jogador seja retido. A tentativa atrapalharia a venda do atacante para o Catar, de onde está sendo preparada uma oferta oficial, que deve chegar ao Palmeiras em breve, mas a ação jurídica, a princípio, não deve barrar a negociação. O Esporte Interativo divulgou a solicitação dos representantes de Malu. O pedido foi protocolado no sábado. Caso seja acatado, antes da transferência do camisa 7 ser concluída, o impedirá de viajar para o exterior, ou seja, molharia aí a negociação que envolve Dudu e Catar, e o Cruzeiro molharia para o Cruzeiro também 3 milhões de reais. Mas claro, esse processo é demorado, até lá o Dudu já teria fechado o contrato, já estaria longe do Brasil. Então vamos esperar a resolução para que o Cruzeiro consiga receber esses 3 milhões de reais, que são muito importantes e praticamente está vindo de graça para o Cruzeiro. Seguinte, galera, as dívidas estão chegando no Cruzeiro e o Cruzeiro, por enquanto, está matando uma dívida de cada vez. Esse é o plano do presidente, mas quanto mais dívida vai chegando, mais difícil está ficando para o presidente arcar com elas. E o Cruzeiro tem que buscar outras soluções. Com isso, o Cruzeiro busca a regularização de imóveis para estudar vendas de bens e fazer caixa no Cruzeiro. O Cruzeiro ainda tenta regularizar o seu patrimônio, quase 7 meses depois de apontar irregularidades na documentação e avaliá-los em cerca de 800 milhões de reais. O patrimônio do Cruzeiro hoje é avaliado em 800 milhões de reais. No começo do ano passado, ainda foi mostrado que as tocas 1 e 2 não tinham o alvará de funcionamento e o auto-divisoria do Corpo de Bombeiros. O clube iniciou o processo de licenciamento à época. Vender algum imóvel é a alternativa do clube para fazer caixa, mas é visto como um processo
processo demorado no momento. Além de regularizar a documentação, o Cruzeiro ainda precisa de que, de cada 10 conselheiros que forem votar, 9 votem sim. Entendeu? A cada 10, 9 tem que voltar legal para o Cruzeiro conseguir vender um dos seus imóveis, que são ele, o Clube de Barro Preto, a Sede Campestre da Pampulha e as Tocas 1 e 2. Galera, já falei, já fiz até vídeo sobre a possibilidade de uma venda da Toca da Raposa 1, que rende para o Cruzeiro cerca de 5 milhões de reais anualmente e dá um prejuízo de 50 milhões por ano ao Cruzeiro. Se isso acontecesse, o Cruzeiro conseguiria um caixa muito bom, mas parte dessa quantia teria que ser de investimento na Toca da Raposa 2, para que assim a molecada seja transferida da Toca da Raposa 1 para 2, porque deixar a base de lado nunca foi uma opção. O presidente do Cruzeiro deu algumas palavras dele. Olha, a situação é um pouco mais complicada. O Cruzeiro tem um grande patrimônio, mas precisamos regularizar tudo antes disso. Esse é um dos fatores que a nossa gestão está em desenvolvimento. Isso depende também da aprovação do Conselho do Cruzeiro. Atualmente é necessária 9 de 10 para ser aprovado algo no clube. Acho que a primeira parte é regularizar e depois, se a presidência achar que for algo bom para o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma será regularizado. Entretanto, existem algumas etapas antes de um convencionamento de todos os conselhos. Não depende só da presidência, explicou o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Vender um imóvel ou transformá-lo em um empreendimento comercial é algo que vem sendo estudado no começo do trabalho até mesmo do núcleo gestor, mas sempre é a regularização que entrava as coisas, que entrava o Cruzeiro de conseguir uma negociação, de conseguir vender, de conseguir transformar ali em algo produtivo. Ou seja, o Cruzeiro primeiro tem que regularizar os seus documentos. Tem muita coisa errada das antigas gestões. Praticamente o Cruzeiro não pode fazer nada com a Toca 1, nem com a 2, porque o Cruzeiro regulamentado lá na lei, tudo certinho, nem sequer é do Cruzeiro. 100% oficial não é do Cruzeiro. Vender um dos patrimônios do Cruzeiro é uma das alternativas para o Cruzeiro fazer caixa e superar o cenário, porque a dívida hoje do Cruzeiro é mais de 800 milhões de reais. Ou seja, é uma opção viável para o Cruzeiro, a venda lá de Barro Preto, a Toca da Raposa 1, com investimento na Toca da Raposa 2 para transferir a garotada da 1 para 2, seria um pensamento muito da hora, além de economizar com os gastos dos estádios, trazendo ele para um estádio menor, até que essa dívida aí o Cruzeiro tenha condições realmente de trazer os jogos de volta para o Mineirão, jogos que tem um público maior, que assim consiga, com os gastos do Mineirão, ter o público aí poder pagar, ajudar com o Cruzeiro. Agora, galera, o nosso ídolo Fábio, o nosso goleirão, deu uma declaração, no mínimo, um pouco polêmica. O goleiro Fábio do Cruzeiro acredita que Tafarel, tetracampeão mundial da Copa de 94 e responsável pela preparação dos atletas da posição da seleção brasileira, foi infeliz ao afirmar que tinha goleiros mais bem preparados que ele, na hora de definir o elenco que disputou o Mundial de 2018 na Rússia. A alegação do ex-jogador foi feita para justificar a ausência de cruzeirenses na lista de convocados do Tite. Galera, naquela época, o Dedé estava extraordinariamente bem, poderia estar na lista principal. Nós tínhamos também o Fábio, que estava pegando tudo. E palavras do Fábio: o Tafarel, eu acho que ele foi muito infeliz em algumas entrevistas que deu, mas é a opinião dele. Ele foi uma das minhas referências no futebol, porque antigamente você via um jogo só no domingo. Então, a maioria das vezes a gente conseguia ver o jogo da seleção, onde tinha aquele ambiente todo familiar. Hoje a seleção vai jogar e o Tafarel teve um período muito bom na seleção e eu estava nessa transição já, disse Fábio em entrevista ao programa Os Canalhas. O jogador de 39 anos afirmou que na época vivia um momento melhor do que o Alisson, do que o Ederson e também do que o Cássio, convocados para o Mundial. Galera, do que o Cássio eu acredito muito bem, né? O Cássio foi porque tem a confiança do Tite também, mas o Fábio jogou muito mais do que o Cássio. Agora, do que o Alisson, do que o Ederson, galera, eu não acredito muito, porque o que o Alisson estava jogando no Liverpool foi monstruoso, mas o Alisson, que jogou a Copa do Mundo, foi um desastre.
não pegou nada o Alisson, eu esperava muito dele nessa Copa do Mundo, e eu acredito muito que se tivesse o Fábio, ele poderia ter jogado muito melhor do que o Alisson naquela Copa do Mundo. Palavras do Fábio, acho que a forma que ele falou não foi muito coerente e foi indelicada, acho que não respeitou muito a minha história e o meu trabalho. E é lógico que são suas opiniões, mas dentro das grandes realidades, eu vivia melhor momento que os goleiros que ele citou, que ele falou que eram melhores que eu no momento. Concluiu, vale lembrar que o Fábio tinha acabado de ganhar uma Copa do Brasil e estava indo para ganhar outra Copa do Brasil, tinha pegado todo tipo de pênalti que tinha aí na frente com o Santos, e o Tafarel preferiu o Cássio. Beleza, sua opinião. Quem perdeu foi a seleção brasileira, porque o Cruzeiro continuou com seu goleiro em melhor forma. Galera, agora eu vou te dar uma notícia boa. Neste exato momento, o Henrique já está em casa, porque nesta manhã ele recebeu alta hospitalar, já foi liberado, já deve estar em casa agora com os familiares, agradecendo por estar vivo, porque caiu de um penhasco de 200 metros. Quem viu a foto desse penhasco é absurdo, o Henrique nasceu de novo. Uma prova que milagres existem e que o Henrique ainda não cumpriu seu propósito na Terra. Tem muito ainda o que fazer por aqui, Henrique. Tá de parabéns o pessoal do Bombeiro, tá excelente. O pessoal que fabricou a Land Rover, que era o carro utilizado na batida, tá de parabéns. Para quem conhece de carro, sabe que é um carro que abre airbags por todo lado, na frente, direita, esquerda. Após a batida, o Henrique praticamente ficou dentro de um balão. A tecnologia do carro ajudou muito também. Galera, agora outra notícia. O governo de Minas Gerais vetou a retomada do Campeonato Mineiro em julho. É o seguinte, estava previsto, no último dia 17, o presidente da Federação Mineira, Adriano Auro, se reuniu com os membros da Secretaria da Saúde e encaminhou uma proposta para a retomada do Campeonato Mineiro no dia 26 de julho. Claro, não teria público, não teria nem aglomeração, apenas os jogadores, e seria todos eles em Belo Horizonte. O plano inicial da identidade era a retomada dos estaduais em uma única cidade sede. Os jogos seriam sem público, com previsão de término até o dia 16 de agosto. O regulamento da competição seria inalterado. Em contato com o Super Esportes, a Federação Mineira afirmou que ainda não foi confirmada oficialmente da decisão, porém respeita a definição das autoridades da saúde e aguarda um momento adequado para a retomada do futebol de Minas Gerais. É o seguinte, o futebol que era previsto para 26 de julho não deve acontecer até o momento, a não ser que ocorra outra atualização por aí, não vai voltar o futebol mineiro no dia 26 de julho, está totalmente adiado. Não vai fazer como o futebol lá no Rio de Janeiro, que já voltou precipitado, na minha opinião, voltou muito rápido, mas claro que o futebol brasileiro tem muito dinheiro, tem muitas condições de dar proteção aos seus jogadores, máscaras, álcool em gel, tudo que tiver de proteção, o futebol tem condições de pagar tudo do bom e do melhor. Agora falando do presidente, eu não estou falando do Sérgio Rodrigues, estou falando do presidente da República, Jair Bolsonaro. Pois é, ele brincou com o rebaixamento do Cruzeiro em viagem em Araguari, no Triângulo Mineiro, neste sábado. Em tom de gozação, o mandatário perguntou, praticamente, estava todo mundo lá, tranquilo, e do nada, ninguém perguntou nada para ele, ele falou, alguém ali vai ver o Cruzeiro e Asa de Arapiraca na segunda divisão ou não? Primeiro, esse nome é um trava-língua, é super difícil de falar. Muitos apoiadores do presidente riram da brincadeira do presidente. O Asa de Arapiraca, contudo, não participará da Série B nessa temporada. O time alagoano disputará apenas o estadual em 2020. A visita do Bolsonaro em Araguari ocorreu fora da agenda presidencial, ou seja, foi uma surpresa para todo mundo. Mas como não estamos aqui para falar de política e sim de esporte, presidente, valeu por ter lembrado do Cruzeiro aí. Todo mundo sabe que você é palmeirense e o palmeirense não aguenta o Cruzeiro. Nunca vi time ser tão eliminado pelo Cruzeiro quanto o Palmeiras. Fala, nação, estamos encerrando aqui mais um vídeo do canal Camarote Esportivo. Se você ainda não deixou o like, já sabe, deixa o like. Se você ainda não se inscreveu, já sabe, se inscreva e sejam muito bem-vindos. Agradeço de coração por terem participado de mais um vídeo e até o nosso próximo vídeo do canal, beleza? Um grande abraço para vocês.